no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos começando o nosso bate-papo político aqui com o jornalista Beto Almeida nesta terça-feira, que em tempos de normalidade, Beto Almeida, seria a chamada terça-feira gorda do carnaval. Mas estamos aqui para falar sobre assuntos que interessam a você, ouvinte internauta. Governo federal deixa para este mês o lançamento da linha de crédito de 100 bilhões de reais para micro, pequenas e médias empresas. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Ficou para depois do carnaval o anúncio pelo governo federal de uma linha de crédito de 100 bilhões destinada a micro, pequenas e médias empresas. Milhares de empresas no Ceará aguardam com expectativa a medida provisória que irá disciplinar a oferta de crédito. A ação desperta interesse das empresas, desde que as taxas dos juros não sejam tão exorbitantes. Com a projeção de liberar até 100 bilhões, a medida tem como foco 3 modalidades: Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o Programa de Estímulo ao Crédito destinado a microempreendedores individuais, MEIs e pescadores, e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e de Pequeno Porte, o PRONAMP. Ao mesmo tempo que as lideranças empresariais aguardam o lançamento da linha de crédito, os bancos privados querem que o governo crie mecanismos para reduzir a inadimplência dos programas e condições diferenciadas para a renegociação de dívidas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa sim, Beto Almeida, uma boa notícia que se soma também a outra ação a ser anunciada oficialmente pelo Ministério da Economia, que é a liberação de pelo menos 30 bilhões de reais do FGTS para os trabalhadores pagarem dívidas. E nesse caso, da linha de crédito de 100 bilhões de reais para as micro, pequenas e médias empresas, é dinheiro também para pagar dívida, para novos investimentos e um bom estímulo para a economia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes, nessa terça-feira de carnaval. Bom, o governo tem essa expectativa gerada agora no pós-carnaval para o anúncio dessas medidas, que tem um fato a se questionar, Luzenor. Em relação às taxas de juros que serão cobradas nessas linhas de créditos que serão anunciadas. Porque, por exemplo, Luzenor, ele vai recriar, por exemplo, aquele programa que foi o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, que foi uma linha de crédito com sucesso utilizada durante o auge da pandemia, o PRONAMP. E também o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito está aguardando uma decisão que é importantíssima. Qual é a taxa de juros? Porque quando se faz um programa dessa natureza, se lança, aí se diz o seguinte: tem que ser uma taxa de juros que seja atrativa. Mas olha, se a Selic fechou o ano em 10,75%, imagina, você pega a taxa de juros mais a Selic, e aí? Quanto é que vai dar isso? É lógico que o governo vai ter que encontrar um meio termo, vai ter que tornar essas linhas de créditos atrativas, e não só atrativas, principalmente, Luzinor, voltadas para dar resultado, ou seja, levar esse tipo de opção para o pequeno comércio, para o empresário de médio porte, para quem trabalha no setor de serviços, enfim, para que esse investimento dê o retorno necessário, melhore o chamado custo Brasil, enfim, que crie as condições estruturais para que o país enfrente essa adversidade ainda provocada na economia pela pandemia. Por isso que tem essa expectativa. Uma linha de crédito ou 2 linhas de créditos que são anunciadas num programa de 100 bilhões de reais, num ano como esse de 2022, em que a economia está tentando tirar o pé da lama, como se diz, é importantíssimo, Luzenor. E o empresariado, aquele que investe, que é empreendedor, ele precisa sim desse tipo de ajuste. Funcionou durante a pandemia. Ninguém pode dizer que o PRONAMP não cumpriu um excelente papel nesse período. Cumpriu, Luzenor.
todo mundo sabe disso, inclusive gerando e preservando empregos. Jornalista Beto Almeida, ao mesmo tempo que, como você bem diz, há uma expectativa muito grande entre as lideranças empresariais, entre as empresas ou donos de empresas que querem uma grana extra como linha de crédito, desde que os juros sejam reais, racionais, há uma preocupação do outro lado dessa história. A Federação Brasileira de Bancos quer que o governo inclua nessa medida provisória que trata sobre a linha de crédito de 100 bilhões de reais, cláusulas, artigos, normas, regras que deem mais estabilidade, principalmente para evitar a inadimplência de quem for tomar dinheiro emprestado. Aí, Luciano, é uma questão que os bancos, naturalmente, como instituições financeiras que eles são, eles têm essa preocupação com todo o direito. Agora, tem que realmente ver a inadimplência nas linhas de créditos, inclusive do período da pandemia, porque não é que elas estejam altas, não. Inclusive, surpreendeu. O nível de inadimplência de quem recorreu ao Pronamp, por exemplo, nem ficou tão alta. Ainda assim, os bancos querem mais garantias. Querem saber, por exemplo, como se precaver de futuros problemas em relação à inadimplência. Porque o nível de endividamento do brasileiro, no geral, subiu. As taxas de juros também estão mais altas. Então, se você combina um nível de inadimplência alto com taxas de juros elevadas, a possibilidade de um novo repique de inadimplência é óbvio que é alto. E isso preocupa, sim, os bancos que vão estar ali na ponta fazendo a intermediação e o empréstimo dessas linhas de crédito. Simultânea a essa agenda que o governo federal está criando para o mês de março, Beto Almeida, há um olhar também para o Congresso Nacional sobre outra pauta que tem impacto direto na vida das empresas, principalmente das empresas que atuam com transporte de cargas, impacto diretamente na vida dos consumidores, que é essa questão dos tributos sobre os combustíveis. Chegamos ao mês de março sem uma pauta definida, sem uma área de consenso entre deputados federais e senadores para aprovação de normas que garantam aos brasileiros o pagamento de menos tributos. Claro que quando nós abrimos essa discussão, os governos estaduais não querem abrir mão, não querem renunciar à conquista da receita do ICMS, por exemplo, por meio da venda dos combustíveis. E aí, agora no mês de março, teremos avanço? Afinal, tem também nesse contexto a agenda eleitoral que muda a rota de debates no Congresso Nacional. Luciano, na realidade é o seguinte, foi adiado 2 vezes. É a segunda vez que foi adiada a questão da votação dos 2 projetos que estão em tramitação no Senado sobre a redução no preço dos combustíveis. Ficou agora para o dia 8 de março a retomada desses projetos. E aí tem uma data que é importante, que é simbólica, mas que volta também com um nível de pressão ainda muito maior para se encontrar uma resolução. Mas a gente já falou desses impasses e mostramos, por exemplo, que hoje tem 2 projetos que estão avançados, um deles, inclusive, que passou pela Câmara dos Deputados, que estabelece um valor fixo da alíquota de ICMS sobre o litro do combustível. Não é sobre o preço final, como é feito hoje, porque hoje os estados eles têm liberdade de aplicar sua alíquota de ICMS, mas não é sobre o preço do litro do combustível, é sobre o valor final que pesa para essa conta do combustível, por exemplo. E aí os estados vão continuar com a liberdade de aplicar sua alíquota de ICMS? Vão, mas não mais no preço final do produto, mas sobre o preço apenas do litro da gasolina. E aí os estados, claro, já reagem porque diz que vão ter perdas nas suas receitas em relação a isso. Mas esse não é o único ponto, porque tem o outro projeto que tenta criar aquele fundo, né? Que é um fundo de amortecimento, vamos dizer assim, no caso do dólar chegar a um valor com o tonel lá, o litro do combustível no mercado internacional, o barril de petróleo chegar muito elevado, e aí ele iria fazer então essa compensação, mas também tem seus problemas, tem seus entraves. O governo precisa recuar também de alguns pontos. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes só quer estabelecer a alíquota sobre o preço do óleo diesel, não quer que isso se aplique, por exemplo, sobre o etanol e nem sobre a gasolina. Por sua vez, os estados não querem abrir mão, ninguém quer abrir mão de nada. Então, desse jeito, Luciano,
Não adiantou o mês de fevereiro nessa discussão, o mês de março vai entrar, 8 vem aí o dia 8 prometendo retomada. Se não houver o consenso, nós não vamos chegar a um plano que se defina uma aprovação no Congresso que dê respostas definitivas. Porque também não adianta, Luciano, votar uma coisa que só vai valer para 2022 e a gente vai ter o problema de novo.